5 segredos para melhorar a comunicação nas suas pregações. Por que eu falo melhorar a comunicação? Porque a pregação, ela é uma comunicação. A pregação, ela é espiritual, claro. A pregação, ela tem um teor bíblico, é uma comunicação da palavra de Deus. Entretanto, quem está falando e quem está ouvindo são seres humanos. Então existe o fator humano. É claro que o Espírito Santo é ele que fala ao coração, ao espírito das pessoas, é ele que revela a verdade da palavra de Deus. Mas nós vemos pela palavra de Deus que a ação do Espírito Santo é em cima dos fatores humanos. Então, através dos fatores humanos, deixa eu dar aqui uma... Isso, para ficar melhor. Isso. Através dos fatores humanos, é que o Espírito Santo fala, ele usa a comunicação, usa a voz da pessoa, usa o pregador, usa como uma pessoa completa. E usa nas características daquela pessoa. Ela não vai, quando ela está pregando, ela não se transforma em outra pessoa. Não, ela continua sendo a mesma pessoa. Ela continua tendo a sua forma de ser, a sua forma de falar, a sua forma de pensar, a sua forma de raciocinar. E o que acontece? Esse fator humano pode atrapalhar a comunicação. Quem está na audiência, no auditório, na igreja, quem está ouvindo, né? A audiência, auditório é um termo técnico de comunicação, né? Tem o orador, que é o pregador, e tem a audiência, o auditório, que é a igreja que estaria participando. Então, quem está participando também tem os fatores humanos. Ele pode estar cansado, pode ser um dia de semana, ele teve um dia atarefado, a pessoa lá teve um dia atribulado, ela pode estar com sono, porque acordou cedo, porque foi muito cansativo o dia, ela tem os seus fatores humanos, ela pode estar com fome. E o que acontece? Em cima de tudo isso, esses fatores humanos, o pregador ele tem que ter uma excelente comunicação para vencer essas barreiras, para vencer as questões humanas. Então, quanto melhor ele aplicar as condições humanas também, não esquecer dos fatores humanos, melhor será a comunicação da palavra de Deus, a pessoa que está ouvindo vai entendê-lo melhor, ela vai assimilar aquela mensagem, e o Espírito Santo vai tomar aquela palavra, a voz da pessoa, aquelas ondas sonoras que vão falar, que vão fazer os seus tímpanos vibrarem, e assim a pessoa ouvir a voz do pregador. Então o Espírito Santo vai pegar aquelas ondas sonoras e vai, na mente, no espírito da pessoa, ele vai comunicar a mensagem de Deus, ele vai revelar a vontade de Deus através daqueles fatores humanos, que é a comunicação humana, que é a voz, que são as palavras. Então, quando nós nos aplicamos a melhorar a comunicação, nós estamos favorecendo para que a igreja possa entender melhor a palavra de Deus que nós estamos tentando transmitir. Então, o pregador, ele tem que cuidar para estudar a palavra, para ter a sua comunhão com Deus, o seu devocional, a sua oração, o seu jejum, ele tem que se dedicar nas coisas espirituais, e quando ele preparar a sua pregação, ele tem que pensar nisso, que ele deve comunicar da melhor forma possível, para que a sua mensagem seja compreendida. Então, o primeiro segredo de uma boa comunicação é esse, ter uma boa dicção. Então não tem como a pessoa comunicar bem a palavra de Deus se ele não tem uma boa dicção, se você não consegue entender o que ele fala. Então o pregador ele tem que cuidar para que ele tenha uma boa dicção, para que as suas palavras sejam compreensíveis a quem está ouvindo. Existem vários exercícios, técnicas de dicção para melhorar a dicção. E você procure conhecer, no YouTube tem vários vídeos até mesmo de médicos, né, de médicas que cuidam da parte de dicção, da parte de palavras, né, os fonoaudiólogos. Então existem exercícios para você praticar e melhorar a sua dicção, para que você pronuncie claramente as palavras. Quando você está pregando e você se emociona, você pode começar a
ter as palavras, a pronunciar as palavras de uma forma que se tornam difíceis de ser compreendidas. Muitas pessoas, elas engolem, né, comem o final das palavras. Elas misturam uma palavra, o final de uma palavra com o início de outra. Então, ela forma uma palavra estranha que quem está ouvindo está pegando emocionado e às vezes está pegando com velocidade, com rapidez. Então, quem está ouvindo acaba não entendendo o que ele está falando. Então, o pregador ele tem que aprender, ele tem que praticar exercícios para que ele tenha uma boa dicção, para que ele possa falar de uma maneira que as pessoas o compreendam. O outro segredo é a linguagem. Ele precisa usar uma linguagem que seja entendida pelas pessoas que o estão ouvindo. Não adianta ele tentar falar de uma forma que as pessoas não entendam. Eu vejo muito erros de pregadores nesse quesito, nessa necessidade. Eles acabam usando um vocabulário que as pessoas que o estão ouvindo não entendem, não fazem parte daquele meio dele. Então, o que acontece? Ele usa expressões que as pessoas que estão ali não compreendem. Por exemplo, se ele é uma pessoa que lida com informática, e se for usar a terminologia de informática, uma boa parte de quem está lá não vai entendê-lo. Se ele usar linguagem técnica, se ele usar um vocabulário rebuscado, então ele tem que saber usar uma linguagem que seja comum ao seu auditório, comum à igreja. Normalmente eu falo, auditório é uma palavra técnica, se refere a quem está ouvindo. Tem o pregador, que é o orador, e o auditório é quem está lá, a igreja, os irmãos que estão o ouvindo. Então ele tem que usar uma linguagem comum. Então ele tem que procurar conviver com a igreja, conhecer a linguagem da igreja e usar a linguagem da igreja. Muitas vezes, quando você muda, você está viajando, você está pegando em outra cidade, em outro estado, você tem que saber quais são as linguagens, qual que é a forma das pessoas falarem. Porque às vezes você pode usar até termos que eles não compreendem, e pode usar termos que até sejam termos engraçados, termos ridículos, né? Até termos que sejam inconvenientes. Então ele tem que se envolver com as pessoas, entender a linguagem das pessoas e usar aquela linguagem. E outra coisa, qual tipo de igreja que você está, qual o bairro que você está, qual que é a maioria das pessoas ali, qual que é o nível de escolaridade. Então, todos esses detalhes são importantes. Se ele está numa igreja simples, ele usa uma linguagem mais rebuscada, um vocabulário com palavras que não se usam comumente, então as pessoas podem até achar o discurso dele bonito, mas não vão compreendê-lo. Ao contrário, se ele está numa igreja, né, num ambiente universitário, a maior parte da igreja ali são pessoas com formação universitária, se ele usa uma linguagem simples, o que vai acontecer? Além de algumas expressões que ele falar não sejam compreendidas, uma linguagem que o pessoal lá não vai entender, tem a questão também de as pessoas acabarem inconscientemente desprezando, porque ele usa uma linguagem com erros de português, com palavras erradas, usa uma linguagem pobre. Então, há essa questão também. Inconscientemente, as pessoas lá são todos crentes, são irmãos, mas sempre haverá uma questão inconsciente de começar a não prestar atenção nele, não valorizar, porque achar que ele não tenha conteúdo. Então, tem todas essas questões. Então, você precisa usar uma linguagem que seja comum ao auditório. Use expressões que sejam comuns àqueles irmãos, para que eles possam entender. Aqueles que são do campo, você deve usar expressões do campo. Aqueles que são da cidade, use expressões da cidade. E assim por diante. Se estiver pregando para um grupo de irmãs, então procure usar termos que elas compreendam do dia a dia delas, do comum delas, das coisas caseiras, por exemplo. E se você estiver falando com jovens, você também precisa usar uma terminologia e falar numa linguagem, com figuras de linguagem que ele entenda. Não adianta você falar num linguajar de uma pessoa, de adultos para adolescentes, que eles não vão compreender. Você tem que aprender a falar na linguagem que eles possam compreender. Isso não quer dizer que você vá usar gírias ou expressões que não são próprias. Não, não é isso. Mas a linguagem precisa ser adaptada para a sua audiência sempre. Então,
Primeiro segredo, ter uma boa dicção. O segundo segredo, usar uma linguagem que seja comum a todos, que aqueles que estão ali possam te compreender. O terceiro segredo é você falar como se estivesse em uma conversa individual. Você está pegando para um grupo de pessoas, mas fale de um jeito que dê a impressão que você esteja conversando diretamente com aquela pessoa, que estejam só vocês dois ali naquele ambiente, que você esteja conversando com ela. Você procura usar essa aproximação. Isso é muito bom. Quando você usa o termo genérico e o termo para o grupo, para todos que estão ali, o que acontece? Muitos que estão ali, eles vão achar que aquela palavra não serve para eles, porque aquilo não tem nada a ver com a vida deles, aquilo é muito genérico, aquilo é muito amplo, então ele não se sente incluído naquela conversa. Você tem que usar um linguajar e você usar uma terminologia como se estivesse apenas você e aquela pessoa. Então, nos países aqui em São Paulo, por exemplo, usar o você, usar no termo você, use a pregação falando no você. Não falar nós devemos, a igreja deve. Não, você deve, você precisa. A bênção de Deus está na sua vida, não está no comum, no grupo. Não, você tem que aprender a falar de uma forma que torne aquela conversa bem individualizada. Para quê? Para que cada irmão que estiver ali, ele vai sentir com a mensagem seja realmente diretamente com ele, uma mensagem bem pessoal, bem particular. Isso torna o quê? Isso torna ele presente na conversa, ele participar daquela conversa, que se torna uma conversa, a pregação, e ele entender que aquela mensagem é direcionada a ele. Então, deixa eu ver aqui, estou vendo que já tem chegando gente, aí está o Wagner. Ei, Wagner, está conosco aqui, maravilha, bem-vindo, querido. A Stephanie Benevides, o Wagner é de Betim, lá de Minas Gerais. A Stephanie, coloca aí, Stephanie, de qual cidade que você é, de onde você está. Sejam todos muito bem-vindos aqui, em nome de Jesus, graças a Deus. Os que estão ouvindo aí vão se identificando, coloca aí nos comentários o seu nome, a cidade onde você está falando, para que a gente possa lhe conhecer. Então, vamos lá. Eu estou falando aqui sobre 5 segredos para melhorar a comunicação da pregação. Eu falei que o primeiro segredo, ter uma boa dicção, falar de maneira que as palavras sejam compreensíveis. Segundo segredo, usar uma linguagem comum a quem está ouvindo. Então, se as pessoas que estão ali, elas têm uma linguagem, uma forma de falar, e você tem que usar a terminologia, a linguagem que eles possam entender. Não se desligue do auditório. Eu sei que estou indo contra uma tendência aí de pregadores, né, que aparecem aí, e que eles gostam de usar uma linguagem rebuscada, de uma terminologia, como se estivessem diante de um público universitário ou numa reunião parlamentar, mas não faça isso. Use uma linguagem que seja comum, use palavras diretas, palavras que sejam compreendidas por todos, né? E use o você. Fale como se estivesse somente você e uma pessoa ali na igreja. Personalize a sua pregação. Então, coloque aquela pessoa na sua palavra e coloque a tua palavra, a tua mensagem na vida daquela pessoa. Fale como se estivesse apenas você e ela. Ela tem que sentir parte daquilo, porque senão é como se ela deixasse a palavra passar por cima dela, é para todo mundo, mas para ela não é, ela se isola. Então use o você, personalize a sua pregação. E o quarto segredo? O quarto segredo é aplicar as verdades bíblicas ao dia a dia das pessoas. Nessa questão, né, para você colocar em prática essa orientação, essa dica, esse segredo, você precisa trazer a palavra que foi falada lá no passado, foi falada há 2.000 anos, 3.000 anos, 4.000 anos atrás, você trazer aquela palavra para os dias atuais. Você não se referir apenas aos personagens bíblicos, mas sempre trazer aquela verdade que a palavra de Deus está ensinando e você aplicá-la no dia a dia das pessoas. Por exemplo, se você estiver pregando sobre Davi, né,
E você não vai chegar para a igreja e ficar apenas dizendo, olha, Davi foi um moço que ele se dedicava às ovelhas, ele tinha um carinho especial, ele estava ali envolvido com as ovelhas de tal maneira que até a família dele se esqueceu dele. O dia que o profeta Samuel foi na casa dele, ninguém o avisou, ele ficou sozinho lá no campo. Foi necessário que o profeta Samuel mandasse, né, que Davi viesse, se fizesse presente na reunião, e foi buscado às pressas e trazido. E quando ele chegou diante do profeta Samuel, Deus falou com o coração do profeta e falou que era esse, né? Era aquele garoto, era aquele rapaz ali, ruivo, de uma aparência gentil, simpático, que não tinha tanta expressão como se para um rei, mas era aquele que estava sendo escolhido como rei. E depois, parece que não aconteceu nada, mas na vida de Davi começaram a acontecer algumas coisas. O Espírito do Senhor se apoderou dele, de tal maneira que ele matou um leão, depois matou um urso. Houve aquele fato de Golias, e Davi foi, enfrentou Golias, e venceu Golias, e passaram-se alguns anos, e Davi foi prosperando, sofreu perseguições, e um dia Davi finalmente assumiu o reino de Israel. Então você só está falando de uma história que aconteceu há milhares de anos atrás, né? Davi viveu aproximadamente 1000 anos antes de Cristo, então já são 3000 anos que aconteceu essa história. Se você ficar dedicando apenas à história de Davi, à história de Jonas, de Moisés, de Pedro, de Paulo, o que acontece? As pessoas que estão ali, que estão te ouvindo, muitas delas não vão conseguir relacionar aquilo que você está pregando com a vida delas. E elas vão dizer, olha, isso aconteceu com Davi, Davi foi um herói, Davi era uma pessoa especial, Davi era uma pessoa diferente, Elias era um homem esquisito, que vivia nos desertos, que se vestia com roupa de camelo, de couro de camelo, um homem que comia gafanhoto. Então isso aconteceu com Elias. Eu não sou Elias, eu não tenho essa condição de Elias, essa personalidade. Então ela não vai entender que aquelas verdades podem ser aplicadas na vida dela. Então a função do pregador é colocar aquelas verdades na vida de quem está lhe ouvindo. E ele vai dizer o quê? Então, você que deve fazer, está pregando sobre Davi, então você fala, meu irmão, assim como Davi era uma pessoa que não era considerada na sua família, e ele era desprezado, que tanto que um dia de uma reunião tão especial que o profeta Samuel estava ali naquela cidade, já era um fato extraordinário, ele está naquela cidade, o maior extraordinário ainda está na casa de Jessé. Então esqueceram do mais novo. Você pode estar esquecido aí no meio da sua família, no meio da igreja, no meio da cidade, do bairro, ninguém valoriza você, você é uma pessoa comum no meio dos outros, e você pode até se achar desprezado, mas entenda que Deus te conhece, Deus tem um plano na tua vida, assim como ele fez com Davi, ele vai fazer com você. Continue sendo fiel, continue servindo ao Senhor. Se Deus já falou no teu coração, já disse que você vai ser erguido como servo dele, como uma serva dele, ele tem promessa na sua vida, então compreenda que isso vai acontecer, e no momento certo vai acontecer, e Deus já está trabalhando por você, não estamos vendo, você não está enxergando, mas Deus está trabalhando por você. Percebe como muda a coisa? Preguei na mesma história bíblica, mas eu estou aplicando na vida de quem está me ouvindo. Isso, só o fato de você aplicar esse segredo, né? Que é aplicar as verdades bíblicas ao dia a dia das pessoas, só o fato de você fazer isso, você vai sentir uma diferença muito grande na reação das pessoas. Então, se você está pregando, essas pregações, você sente a igreja distante, quem sabe a tua dicção, a tua forma de falar, as pessoas não estão compreendendo. Então, se elas não estão compreendendo o que você está falando, as palavras, como é que eles vão entender a tua mensagem? Será que você não está usando linguagem comum, você não está tirando exemplos do dia a dia das pessoas, né? Você ir aplicando e ilustrando as verdades bíblicas com uma linguagem que seja comum a quem está te ouvindo, ou quem sabe, você está falando genericamente, você não está falando com quem está ali, mas você está jogando que, por exemplo, a igreja do Senhor é vencedora, a igreja de Jesus, ela é realizadora, mas você não está falando da pessoa que está ali.
Então você tem que falar com ela. Ela tem que sentir que aquela palavra se aplica a ela. Então você não fala, a igreja do Senhor é realizadora. Você fala, você, meu irmão. Você tem o potencial de Deus na tua vida. Você pode fazer grandes coisas. A tua intercessão tem muito peso. Você pode mudar a história de vidas, de família. Da tua família pode ser mudada através da tua oração, da tua intercessão, do teu testemunho. Percebe como muda quando você coloca a pessoa dentro da tua palavra e personaliza aquela palavra, e você aplicando as verdades bíblicas ao dia a dia delas, como muda a coisa, você vai perceber que a igreja vai se envolver com a tua palavra, que a igreja vai compreender aquilo que você está falando. E qual que é o quinto segredo? O quinto segredo é esse, é um erro comum que nós vemos em quem sente que está falhando, em quem sente que não está tendo conexão com a igreja, em quem olha para a igreja e não percebe a igreja participando da sua pregação. É porque ele não está formatando o estudo que ele fez da palavra de Deus como uma pregação. Este é um erro muito comum. Você, eu, nós, as pessoas vão à Bíblia, aqueles que sentem uma chamada para a pregação, eles leem a Bíblia, aquela mensagem fala com eles, e eles falam, eu vou pregar isso. E ele pega o estudo dele, faz algumas anotações, e ele chega para a igreja e quer passar o estudo dele para a igreja. Só que estudo é uma coisa, pregação é outra. E não estou falando nem daquela pregação que se chama o estudo bíblico. Não estou falando do estudo bíblico que se coloca no púlpito, não estou falando disso. Ele é diferente de pregação. Mas estou falando da tua pesquisa, da forma como você estudou e você quer colocar aquilo para a igreja. Então, o que acontece? Quando você está estudando a palavra, e as revelações vêm, e vem muitas revelações, e muitas palavras falam com você, são pensamentos, são verdades, são ideias que te surgem, mas elas não estão alinhadas, elas não estão organizadas. E quando você tenta colocar isso para a igreja, o que acontece? A igreja não vai te compreender, porque a igreja não participou do teu processo de estudar. Na tua cabeça, aquilo faz sentido, mas para a igreja, não faz sentido. A igreja não consegue compreender aquilo que você falou. Então, este é um dos maiores, um dos mais causadores, vamos dizer assim. Um dos erros mais comuns entre aqueles que querem pregar e não conseguem pregar é esse. Eles não estão formatando o seu estudo como uma pregação. O que é uma pregação? A diferença dela de um estudo. A pregação, ela é uma organização dos pensamentos. Então você precisa organizar os seus pensamentos em uma sequência lógica. Como eu disse, quando você está estudando, muitos pensamentos te vêm à mente. Muitas revelações você tem quando está estudando o texto bíblico. Só que aquelas revelações, elas não estão organizadas. E quando você coloca para a igreja daquela maneira, ficam pensamentos soltos. Não existe uma sequência, não existe um começo, meio e fim. E não existe uma ligação daquelas mensagens na vida de quem está te ouvindo. Então você precisa organizar seus pensamentos em uma sequência lógica. Outra coisa, você não queira pregar tudo que você recebe, tudo aquilo que você aprende, tudo aquilo que lhe é revelado no seu estudo, não queira pregar tudo em uma única pregação. Na verdade, a maior parte do que você está ali naquele estudo que você recebeu, do que você enxergou, do que você viu, que lhe foi revelado naquela mensagem, naquele estudo, a maior parte você não vai usar na pregação, você vai desprezar, vamos dizer assim, ou seja, você vai deixar para uma outra oportunidade e você vai pegar apenas uma. Você teve 10, 15, 20 ideias ali, você vai pegar apenas uma e vai desenvolver aquela ideia com começo, meio e fim. Você vai desenvolver aquela ideia em uma sequência lógica. Você vai explicar para a igreja e você vai aplicar para a igreja apenas uma ideia, apenas um pensamento. Porque se você tentar colocar tudo de uma vez, o que vai acontecer? Se você tentar, numa única pregação, você colocar todos os pensamentos que te ocorreram quando você estava estudando a Bíblia, você vai tumultuar, você vai colocar pensamentos fora de ordem e a igreja não vai conseguir te compreender, não vai conseguir te acompanhar.
eu dar uma atualizada aqui na minha tela, no meu monitor, ver quem mais está chegando, quem mais está acompanhando a gente aqui nos comentários. Vamos lá. Ei, Kleber Serafim, está conosco aí, bem-vindo. Também Deide Campos. Deide Campos. A Stephanie disse que ela é de Fortaleza, muito bom. É da Fortaleza, é a Stephanie de Fortaleza. Deide, fala para nós de onde você é, Deide, de qual cidade que você está falando, graças a Deus. Os outros que estão aí acompanhando também se identifiquem, para que a gente possa conhecer. Não fique apenas acompanhando, mas se identifique, faz parte aqui, faça parte aí do nosso grupo de estudo, de homilética, que estamos formando nesse momento aqui. Então vamos lá, continuando, organizar os pensamentos em uma sequência lógica, pegar uma ideia. Por exemplo, aquilo que eu falei de Davi agora há pouco, tem várias coisas que estão ali de Davi. Eu posso pegar o desprezo que ele sofria, eu posso pegar de Davi, que era uma pessoa que não tinha aparência, eu posso pegar, no caso de Davi, a surpresa que Samuel teve em chegar naquele lugar, e ver os irmãos do mais velho pela ordem, o mais novo, e ele sempre pensando que era aquele que Deus tinha escolhido, mas não era. Quando acabou todos e Deus não falou para ele, ele ficou preocupado, mas aí não tem mais ninguém. Então, já é um ponto que eu posso focar. Então, cada ponto desse são pregações diferentes, são assuntos diferentes. Eu não posso colocar tudo numa única pregação, porque senão, o que vai acontecer? Eu vou jogar um monte de coisa para a igreja e a igreja vai ficar sem compreender. É tal negócio. A igreja pode até falar, comentar com alguém, como é que foi o culto de hoje? O culto de hoje foi uma benção, o pastor pregou, o irmão pregou, o irmão pregando, o irmão fulano pregou, a irmã fulana pregou, foi uma benção. O que foi que ele pregou? Olha só, ali eu sei que ele falou de Davi, falou de Samuel, ele falou de Jessé, ele falou de ovelha, de urso, de Golias, mas ele não tem uma ideia definida. Por quê? Porque a tua pregação não foi definida. A tua pregação não teve uma sequência lógica, a tua pregação não teve foco. Muito importante, a pregação precisa ter um foco. Nesse processo de formatar o seu estudo com uma pregação, além da organização dos pensamentos em uma sequência lógica, você precisa fazer a pessoa caminhar com você em sua pregação. Ou seja, você tem que começar, né, no início, no primeiro passo. Você tem que dar uma ideia para a pessoa do que você vai falar para ela naquela noite. Você não pode chegar e já jogar ela num monte de pensamentos, não. Nessa noite eu quero falar sobre a verdade tal. No caso de Davi, nessa noite eu quero falar como Deus encontra o seu servo desconhecido. E você vai pegar sobre como que Deus encontrou Davi, como Deus conhecia Davi. Ele era um desconhecido, ele era o menor da casa de seu pai. Dentro da própria casa de seu pai, ele era desprezado. Não, você vai falar, mesmo que você seja uma pessoa desprezada, uma pessoa desconhecida, uma pessoa que não tenha uma aparência, não tenha uma influência onde você está, mas Deus te conhece. E aquilo que Deus te prometeu, ele vai realizar na tua vida. Então, tá vendo? Você pegou um ponto. De tantas coisas que tem naquela passagem, você pegou um ponto. E nesse ponto aqui, eu posso pregar 30 minutos, posso pegar 40 minutos, uma mensagem bem definida, uma mensagem bem organizada, uma mensagem com começo, meio e fim. E vou trazer a pessoa. Já vou no início falar para ela sobre o que eu vou estar falando. Se eu digo para ela, olha, eu vou falar sobre isso, ela já vai entender, ela já vai poder me acompanhar. Porque a pregação é uma caminhada. Você vai estar pegando a pessoa pela mão, lá no começo da sua mensagem, você vai conduzi-la pela palavra, pela sua mensagem, pela sua pregação, e você vai levar ela para um ponto. Você tem que ter um objetivo. Uma coisa, toda pregação tem que ter um objetivo. Você tem que saber o que você quer que a igreja faça com aquilo que você vai pregar. Você tem que saber aonde você vai levar a igreja através da sua pregação. Então, você precisa fazer cada pessoa caminhar com você, não é como você. Cada pessoa caminhar com você em sua pregação. Você vai conduzi-la pela mão através de cada parte, de cada etapa da sua pregação. E, como eu disse, você tem que dizer para aquela pessoa, para os irmãos, para a igreja, o que eles têm que fazer
você está usando o termo você está pegando na terceira pessoa, você tem que dizer para ela no final o que ela deve fazer com a sua pregação. Então você tem que ter objetivo, você tem que concluir a sua pregação, você tem que aplicar a sua pregação, a mensagem, aquele ponto que você começou, que você desenvolveu durante a sua pregação, você vai apontar para uma direção e você vai dizer para aquela pessoa que está te ouvindo o que ela deve fazer com a sua pregação. Então, isto é a diferença que existe entre o seu estudo e uma pregação. Formatar o seu estudo com pregação é você organizar os seus pensamentos em uma sequência lógica e você vai ter que fazer uma seleção. Posso colocar aqui que você vai ter que selecionar apenas uma ideia, uma verdade daquele seu estudo. E você vai desenvolver esta ideia na sua pregação. Então é isso, é organizar, é selecionar, é desenvolver e você fazer com que cada pessoa que esteja ali caminhar com você através da sua pregação, você ter um início, você ter uma introdução, você ter um desenvolvimento, você explicar aquela ideia, aquela única ideia, lembra? Esta ideia. Você vai desenvolver durante a sua pregação e você vai conduzir aquela pessoa pela sua pregação. E no final você vai dizer para ela o que ela deve fazer com a sua pregação. Quando você faz isso, você já está num processo de formatar o teu estudo como uma pregação. E o que acontece? A pregação, ela é compreendida, ela é entendida. E essa desconexão que você percebe quando está pregando, e você percebe que a igreja não está se conectando com você, ela pode ter origem num desses pontos. Provavelmente, você está errando num desses pontos, que são, recapitulando, né? O primeiro segredo, a boa dicção. A pessoa precisa entender as suas palavras. Então, você pode ter muito conteúdo, mas se você não está falando de uma maneira que as pessoas te compreendam, as palavras não são entendidas, então não haverá comunicação. Não havendo comunicação, a igreja não vai interagir com a tua pregação. A igreja não vai receber, ser edificada pela tua pregação. Outro ponto, que é paralelo com o primeiro, é usar uma linguagem comum ao seu auditório. Você pode ter uma boa dicção, mas as palavras, o linguajar, não está sendo comum àqueles que estão te ouvindo. Então, está falhando a comunicação. Está havendo uma dificuldade para você ser compreendido. Então, use linguagem comum a quem está te ouvindo. Como eu disse, se é para mulheres, uma linguagem diferente, para jovens outra, para obreiros outra, homens casados, homens solteiros, são pessoas do campo, são pessoas da cidade, são pessoas de pouca instrução, pessoas com muita instrução. Então, cada grupo, cada igreja, cada auditório tem as suas características e você deve pregar de uma maneira que você atinja o maior número possível de pessoas naquele auditório. A linguagem deve ser comum, a linguagem deve ser simples, deve usar palavras que sejam facilmente compreendidas. A tua estrutura de organizar a forma de falar também tem que ser direta. Nada de ficar dando volta, nada de usar muito adjetivo. Seja mais direto, o mais direto possível, para que você se comunique com facilidade, para que a igreja compreenda com facilidade. O terceiro segredo é você colocar a pessoa na tua conversa, você usar o você. As pessoas que são do Nordeste e os do Sul, né, usam o tu. Então você tem que falar na terceira pessoa e no singular, como se estivesse falando com uma única pessoa. Quanto mais você se aproximar dessa linguagem do individual, da conversa particular, o que vai acontecer? Mais as pessoas vão sentir fazendo parte daquela conversa, mas elas vão se sentir bem, porque elas vão entender que aquela mensagem é com elas. Há muitos anos atrás, eu conheci um pastor que gostava de acompanhá-lo, não era da minha igreja, era de uma igreja de outro bairro, do mesmo ministério, mas de outro bairro, e como os cultos não coincidiam na minha e na dele, eu gostava de assistir os cultos de ensino dele. Por quê? Porque ele falava como se estivesse apenas eu e ele. Ele usava muito você, ele conseguia colocar cada irmão dentro da sua pregação. Aquilo me marcou muito. E aquilo trouxe o quê? Uma forma de eu
me identificar muito e gostar de acompanhá-lo. Tanto é que eu dobrava, vamos dizer assim, os cultos durante a semana, porque eu ia na minha igreja e ia na dele também, né? E dentro desse mesmo princípio de falar como se tivesse uma conversa individual, também o aplicar. Não adianta você ser teórico. Não, pregações teóricas, elas não falam com as pessoas. Outro dia, eu não pude ir na minha igreja por questão de tempo. Eu fui numa igreja próxima aqui de casa, há algum tempo que eu queria conhecê-la. E eu fui lá, e infelizmente naquele dia não era o pastor titular. Eu queria conhecer o pastor titular, ele é uma pessoa que tem uma boa formação, ele é um pastor batista tal, e pelo que eu conheço, pelo que eu vejo, ele é uma pessoa que tem uma boa formação, deve ter muito conteúdo. Naquele dia não estava ele, estava um dos treinandos, né, um dos estagiários, como eu digo. E ele não foi infeliz, porque a pregação dele foi extremamente teórica, extremamente genérica. Ele não conseguiu colocar a igreja na pregação, ele não tinha praticidade, não dava para colocar em prática aquilo que ele estava falando, que foi extremamente teórica. Então, não seja teórico, mas aplique as verdades bíblicas no dia a dia das pessoas. Você tem que falar de uma maneira que a pessoa entenda que está falando com ela. Não adianta falar de grandes heróis, de grandes figuras da Bíblia. Não, você tem que aplicar a verdade na vida dela, porque senão ela vai achar que aquilo não é para ela. E quinto, é você formatar o seu estudo com uma pregação. Você tem que ter organização dos seus pensamentos, você tem que selecionar, você não vai colocar tudo que você aprendeu naquele seu estudo, tudo aquilo que foi te revelado, você não vai colocar em uma única pregação, mas vai separar apenas uma ideia, uma verdade, vai desenvolver essa ideia, vai ter foco a tua pregação, e você ter o cuidado de levar a pessoa do início ao fim, conduzi-la através da sua pregação. Quando você faz isso, e você diz para ela o que ela deve fazer com a sua pregação, o que acontece? Pode ter certeza que você vai sentir conexão, a igreja vai sentir conexão com a tua mensagem. Coloque esses princípios, comece a aplicar eles a partir de hoje, nas suas pregações, e você vai sentir a diferença, você vai perceber que a igreja vai ter um outro comportamento em relação à tua pregação, ok? Então, em relação ao curso Pregar em 7 Passos, né, que é o curso que eu estou disponibilizando, como eu já disse, eu tenho o curso 7 Passos, tenho o curso avançado, né, mas para você que está começando, para você que ainda não sabe preparar um esboço, eu indico para você começar pelo curso 7 Passos. O curso Aprenda a Pregar em 7 Passos. Em 7 passos por quê? Porque ele é composto de 7 módulos. Cada módulo é um passo, é uma etapa. Eu ensino no passo a passo. Você vai aprender a montar o seu esboço no passo a passo. E não é somente escrever o esboço, todas as técnicas para que você desenvolva uma pregação com muito conteúdo bíblico e com muita clareza, de tal maneira que a igreja possa acompanhar você e entender você perfeitamente. Para que você possa não se perder durante a pregação, vou ensinar você a preparar, colocar no esboço, e você vai entender como aplicar as técnicas da homilética na preparação do esboço, porque você vai começar na base da pregação, que é o tema. Logo no primeiro módulo você vai aprender a fazer um tema. No segundo módulo você vai aprender a desenvolver esse tema e assim por diante. Cada módulo é um passo a passo, de tal maneira que quando você concluir os 7 módulos, você vai estar sabendo preparar uma pregação desde o texto bíblico até o esboço. E uma pregação completa, com introdução, com tema, com o desenvolvimento, que são as divisões principais, com a aplicação, com a conclusão, e a elaboração, né, colocar no esboço. Como fazer um esboço de tal maneira que você possa lê-lo rapidamente durante a pregação, bater os olhos assim e não se perder. É muito importante o esboço, porque você mantém o foco da sua pregação. Então no curso Aprenda a Pregar em 7 Passos, eu vou te ensinar a preparar um esboço de uma pregação temática. O curso 7 Passos, como já disse, ele é composto de mais de 20 videoaulas, são 7 módulos, estão distribuídas as 20 aulas nesses módulos, e você, além de ter as aulas em vídeo, né, que você vai ter acesso a uma plataforma onde você vai assistir
as videoaulas, você também terá as apostilas em PDF de todas as aulas, que você pode baixar, por exemplo, para o teu tablet, para o teu computador, para o teu celular, para poder estudar. Ou então você pode até imprimir em papel. Se você é do sistema antigo, né? Eu também gosto de trabalhar com papel, porque eu vou anotando, né? Eu pego uma apostila em papel e eu vou anotando, fazendo as minhas anotações no papel. Então você pode fazer isso também. E além disso, você tem o áudio, que você pode baixar, por exemplo, no teu celular de cada aula, e você pode escutar quando você estiver offline, quando você estiver no trânsito, quando você estiver numa fila. Então você tem a oportunidade de estar escutando o áudio das aulas. São acessórios, vamos dizer assim, para ampliar, para potencializar, para acelerar o teu aprendizado. E além de tudo isso, se você comprar também o acesso à comunidade, você vai ter a comunidade de alunos, onde você vai postar no Facebook, né? Aliás, a comunidade fica no Facebook, ela é oculta, só enxerga essa comunidade os alunos, né? Aqueles que adquiriram também o acesso à comunidade. Então você vai poder postar os seus exercícios lá, e eu vou corrigir esses exercícios, você vai poder fazer suas perguntas, tirar suas dúvidas, e eu vou estar orientando você durante todo o processo. Como disse, são 7 módulos. Teve um aluno que ele estudou isso em uma semana, menos de uma semana, né? Ele precisava urgente pregar, foi convocado pelo seu pastor para pregar na Santa Ceia. Então ele em 2 dias, usou 2 dias inteiros aí para estudar. E ele estudou todos os módulos em 2 dias, bateu o recorde. Eu não te recomendo fazer isso, mas dá para tranquilamente fazer, por exemplo, o curso tranquilamente em 1 mês, em 40 dias mais ou menos. 7 semanas. Pode estudar um módulo por semana, e em 7 semanas, dá menos de 2 meses, você consegue fazer o curso completo. Mas você tem aí 6 meses para acessar a plataforma, você tem todo esse tempo para você poder aprender, estudar, e você vai, no final do curso, você vai poder verificar o seu crescimento. Além das aulas, eu vou dar mais 4 bônus, que são mini cursos em forma de e-book, interpretar a Bíblia, tá? Um curso rápido de interpretação bíblica, de hermenêutica. Tem também um de oratória, em que eu dou exercícios de dicção e de oratória. Tem um de estilo, eu vou te ensinar a ser um pregador com o seu próprio estilo, que você se diferencie. Por exemplo, se você for pregar em um congresso que tem um único tema, ou na escola bíblica que tem um único tema e tem ali vários preletores, para que você não caia em ficar repetindo o que outros já falaram, ou que outros vão repetir aquilo que você vai pregar. Então você conseguir, por exemplo, pegar um foco, né, uma ótica diferente do texto bíblico e trazer uma mensagem diferenciada, não somente em escola bíblica, mas no seu dia a dia, você pregar com um estilo próprio, colocar a tua marca, você ser um pregador diferenciado. O curso 7 Passos já vai te colocar no status, né, acima da maioria dos pregadores do Brasil, porque eles não sabem, a maioria dos pregadores do Brasil não sabem montar uma pregação completa com o começo, meio e fim, com um único foco, com um tema. Você já vai aprender a fazer o tema, já vai ser um pregador diferenciado. Mas fora isso, você ainda vai ter um estilo próprio. Isso vai enriquecer muito as tuas pregações. Então é isso. E também tem outro 4 bônus, que eu te dou aí uma relação de mais de 300 palavras-chave. Você vai aprender para que seja uma palavra-chave no curso, e vai ser uma ferramenta que vai te dar uma amplitude enorme para elaborar pregações. Então é isso. Clique no botão, faça a sua compra, e você tem 30 dias de garantia. Se você não gostar do curso, você pode pedir devolução, que eu vou te devolver todo o valor, né, todos os R$ 49,00 que você investir nesse curso, ok? Então é isso aí. Bom proveito, que realmente você possa crescer na pregação da palavra de Deus, se tornar um pregador diferenciado, um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Deus te abençoe.